Sabe quando o negócio começa a crescer e a organização, bom, ela não acompanha? As tarefas vão se acumulando, os processos viram um nó e o controle parece que escorre pelos dedos. Pois é, mas parece que tem uma luz no fim do túnel, viu? Hoje a gente vai dar uma olhada numa solução que promete justamente isso: descomplicar a gestão. E essa pergunta aí, ela tira o sono de muito empreendedor, não é verdade? A gente começa ali, com uma planilha aqui e outra ali, mas de repente, o negócio cresce e, nossa, cada dia é um incêndio novo para apagar. É aquele sinal clássico, sabe? De que o método antigo já era, não serve mais. E vamos ser sinceros, né? Esses sinais aí são velhos conhecidos. Quem é que nunca perdeu uma venda por não achar o produto no estoque? Ou ficou quebrando a cabeça para controlar a camiseta P, M, G de 5 cores diferentes? Isso sem falar naquele calafrio que dá na hora de vender fiado. São esses pequenos problemas que, quando a gente junta tudo, mostram que, olha, as planilhas e o caderninho ficaram para trás. Beleza, então vamos entrar mais a fundo nisso. O ponto principal é que esses não são problemas isolados, sabe? Todos eles juntos formam o que a gente pode chamar de o caos da gestão. É quase como tentar correr uma maratona com um cadastro amarrado. A empresa tem potencial, mas simplesmente não consegue sair do lugar. E olha, esse ponto aqui é a chave de tudo, porque conforme o negócio cresce, a complexidade simplesmente explode. Uma planilha não vai dar conta da produção de uma pequena fábrica. Da mesma forma que um sistema de caixa bem básico não vai entender a necessidade de faturar um pedido aos poucos, né? A verdade é que chega uma hora que é preciso ter algo mais robusto, mais parrudo. E é exatamente aqui que a gente começa a enxergar uma saída. A resposta para organizar esse caos todo tem uma sigla de 3 letrinhas: ERP. Mas o que raios isso significa na prática, no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. De um jeito bem simples, ERP é tipo o cérebro da empresa. Pensa só, ele conecta tudo. O estoque conversa com as vendas, que por sua vez conversam com o financeiro, que já dá um toque para o fiscal. Tudo num lugar só, de forma automática. A grande mágica é essa: integrar tudo para a vida ficar bem mais fácil. E para isso não ficar só na teoria, né? Vamos pegar um exemplo real. A gente vai dar uma olhada no Flex ERP, que é um sistema que se propõe a ser exatamente isso, a ferramenta que tira o caos do papel e coloca a ordem em prática. E uma coisa que chama a atenção aqui é a história por trás da ferramenta. A empresa que desenvolveu o Flex ERP, a Ampflex, olha, não nasceu ontem não, hein? Eles estão na estrada desde 2003. Peraí, são mais de 20 anos. Isso diz muito sobre a confiança no produto, né? Mostra que a plataforma foi evoluindo junto com as dores do mercado. Tá, a teoria é legal, é bonita, mas e na vida real? Como é que isso funciona? Como é que um sistema como o Flex ERP realmente apaga aqueles incêndios que a gente estava falando lá no comecinho? Bom, vamos fazer um tour por dentro dele para entender. A grande resposta está na integração. Pensa comigo. Um produto é cadastrado com todas as suas cores e tamanhos, uma única vez. Aí, quando uma venda acontece, o estoque já baixa automaticamente. Isso, por sua vez, já gera uma conta a receber lá no financeiro. E com um clique, a nota fiscal é emitida. Viu só? Uma coisa leva a outra, sem precisar redigitar absolutamente nada. Agora vamos focar no coração de qualquer negócio: a venda. Como é que o sistema consegue transformar aquele processo que a gente sabe, muitas vezes é cheio de idas e vindas, em algo simples e automático? Olha só que interessante o fluxo. Começa com um orçamento que, com um clique, vira um pedido. A partir daí, dá para faturar tudo de uma vez ou só uma parte, o que, convenhamos, salva a vida de quem entrega aos poucos. E o melhor de tudo, a nota fiscal vai direto para o e-mail do cliente. Zero papelada, zero chance de esquecimento. E essa frase, ela resume bem a paz de espírito que um processo desses traz. Aquela tarefa que é meio chata, burocrática, de emitir nota fiscal, vira algo que simplesmente acontece. E todo aquele tempo que era gasto com isso, agora pode ser usado para o que realmente importa: vender mais e cuidar bem dos clientes. E o mais legal é que a gestão não precisa ficar presa no escritório. Imagina só, a pessoa está na rua, visitando um cliente, e consegue consultar o estoque e já fechar um orçamento ali na hora, pelo celular. E ao mesmo tempo, o pessoal lá no escritório está vendo tudo em tempo real. É essa flexibilidade que faz toda a diferença hoje em dia. Mas aí sempre vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Tá, mas isso serve para o meu tipo de negócio? Afinal, uma loja de roupas não funciona do mesmo jeito que uma distribuidora de parafusos, certo? E aqui está, talvez, a ideia mais importante de todas. A proposta não é que a empresa tenha que mudar para caber no sistema. É o contrário. O sistema é que tem que ser flexível o suficiente para se adaptar ao jeito que o negócio funciona. Isso sim é uma parceria que dá certo.
E olha, isso não é só da boca para fora. Para uma loja de moda, por exemplo, existe uma função específica para controlar cores e tamanhos. Para uma loja de material de construção, o sistema gerencia milhares de produtos e ainda controla o limite de crédito de cada cliente. Se for uma pequena indústria, ele entende a composição de um produto, como ele é montado, e para transportadoras, ele emite aqueles documentos fiscais super específicos, tipo CTE, ou seja, cada negócio com a sua solução. Hoje em dia, quase ninguém vende só na loja física, né? Por isso, a capacidade de conectar o sistema com outras ferramentas é fundamental. Por exemplo, ele já conversa diretamente com plataformas de e-commerce, como a Nuvem Shop. E o que isso significa na prática? Vendeu online, o pedido já cai direto no sistema e o estoque é atualizado na mesma hora, tanto no site quanto na loja. Tudo automático. Beleza, a casa foi organizada, os processos foram automatizados, mas, no fim das contas, o que se ganha com isso? Bom, o resultado de uma gestão descomplicada se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o controle. É saber exatamente o que tem no estoque, quem deve, o que precisa ser pago. Isso otimiza o tempo e reduz aqueles erros bobos, sabe? Com o controle na mão, vem o segundo pilar, a previsibilidade. As decisões deixam de ser tomadas no escuro, com base em achismo, e passam a ser guiadas por números reais. E a soma desses dois, ela leva ao terceiro e mais importante pilar, o resultado, que nada mais é do que economizar recursos e finalmente ter uma base firme para poder crescer sem medo. Então, resumindo a ópera, adotar um sistema assim não é só uma questão de abandonar as planilhas. É sobre dar mais tempo para a equipe focar no que realmente importa. É sobre parar de perder dinheiro com erros e desperdícios. E, principalmente, é sobre ter a segurança de estar no comando do negócio, tomando decisões com base na realidade e não na sorte. E essa frase finaliza bem a ideia, né? A tecnologia não pode ser uma caixa preta, uma coisa que se compra e fica engessada para sempre. Ela precisa ser uma parceira que cresce e se adapta junto com o negócio, pronta para os desafios que vêm pela frente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Olhando para a gestão de hoje, para o caos do dia a dia, para os processos manuais que consomem tanto tempo, a pergunta que fica no ar é: o negócio está pronto para evoluir ou vai continuar nessa de apagar incêndios?